Câmara Municipal cedia reunião do núcleo gestor do Plano Diretor de Pouso Alegre. Congresso mantém veto e permite cobrança de bagagens em voos. Terminal rodoviário e mais 2 vias de Pouso Alegre terão zona azul. Polícia Federal poderá instalar uma unidade em Pouso Alegre. Praça Senador José Bento ganha novos bancos. O Jornal da Câmara começa agora. O Congresso Nacional continuou nesta quarta-feira a análise de vetos presidenciais iniciada na terça. Senadores seguiram o entendimento de deputados ao rejeitar o veto de Jair Bolsonaro ao projeto que altera a Lei do Livro para prever a realização de concursos regionais para revelar novos autores literários. Com isso, a matéria segue para a promulgação e os concursos ficam assegurados por lei. Já o veto parcial ao projeto de lei 7.663 de 2010, que cria o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, foi mantido pelos parlamentares. Entre os 125 dispositivos vetados por Bolsonaro estão a isenção de imposto de renda para doações ao Fundo Nacional Antidrogas, a contratação de ex-viciados após tratamento de desintoxicação e regras sobre a venda de bens apreendidos com traficantes de drogas. Outro veto mantido pelos parlamentares nessa quarta foi sobre a franquia de bagagens em voos nacionais e internacionais. A nova lei permite, além da cobrança, o controle de até 100% do capital de empresas aéreas com sede no Brasil por agentes estrangeiros. Antes da sessão do Congresso, os deputados federais aprovaram em sessão da Câmara 2 medidas provisórias. A 884 deste ano, que acaba com o prazo de registro de imóveis no CAR, Cadastro Ambiental Rural, e a 866 de 2018, que cria a empresa estatal NAV Brasil para prestar serviços de navegação aérea, hoje a cargo da Infraero. O texto aprovado autoriza a transferência de empregados da Infraero para outros órgãos da administração pública em caso de privatização, redução de quadro ou insuficiência financeira da NAV Brasil. As 2 medidas provisórias seguem agora para o Senado. Reportagem é de Brasília. O Congresso Nacional continuou nesta quarta-feira a análise de vetos presidenciais iniciada na terça. Senadores seguiram o entendimento de deputados ao rejeitar o veto de Jair Bolsonaro ao projeto que altera a Lei do Livro para prever a realização de concursos regionais a fim de revelar novos autores literários. Com isso, a matéria segue para a promulgação e os concursos ficam assegurados por lei. Já o veto parcial ao projeto de lei 7.663 de 2010, que cria o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, foi mantido pelos parlamentares. Entre os 125 dispositivos vetados por Jair Bolsonaro estão a isenção de imposto de renda para doações ao Fundo Nacional Antidrogas, a contratação de ex-viciados após tratamento de desintoxicação e regras sobre a venda de bens apreendidos com traficantes de drogas. Não podemos dar as mãos para o crime organizado, não podemos dar as mãos para o tráfico de drogas. Se o veto for derrubado, haverá a redução da pena para o traficante que não seja reincidente. Nós sabemos exatamente o que acontece, com as nossas crianças, com as nossas famílias, por conta do tráfico de drogas. Então, a orientação é pela manutenção do veto, pela segurança pública e contra o tráfico de drogas. O veto vai impedir um ajuste de penas que, diante de situações de baixa periculosidade, nós poderemos gerar penas exageradas. Aliás, um dos problemas que nós temos hoje é exatamente a superlotação, o excesso de prisões que não recuperam aqueles que cumprem com uma prisão e prisões que são muitas vezes determinadas sem a necessidade de que o fossem. Outro veto mantido pelos parlamentares nessa quarta foi sobre a franquia de bagagens em voos nacionais e internacionais. A nova lei permite, além da cobrança, o controle de até 100% do capital de empresas aéreas com sede no Brasil por agentes estrangeiros. O Brasil é um país continental, com mais de 100 milhões de consumidores de passagens aéreas. Então é natural que, se o Brasil vai trazer
mais empresas para competir, o preço da passagem vai baixar. Essas empresas só se interessarão pela ponte aérea Rio-São Paulo, ou Rio-Brasília, São Paulo-Brasília. Elas não vão fazer rotas de interior. Eles querem o filé e não o osso. Isso aí é uma grande enganação. Antes da sessão do Congresso, os deputados aprovaram em sessão da Câmara 2 medidas provisórias. A 882 deste ano, que acaba com o prazo para registro de imóveis no Cadastro Ambiental Rural, e a 866 do ano passado, que cria a empresa estatal Nave Brasil para prestar serviços de navegação aérea, hoje a cargo da Infraero. A criação dessa empresa estatal, ela é importante, porque ela assegura ao Estado, através de uma empresa pública e estatal, absorver os controladores de voo e os trabalhadores que há anos, concursados, trabalham na Infraero, fazendo exatamente a gestão da infraestrutura aeroportuária. Quando consultamos o Ministério da Economia deste governo, eles posicionaram contrários à criação da nave. Então nós não entendemos aqui a razão de se criar uma nova estatal. Se diz muito sobre questão de segurança nacional, foi feito até um pouco ali de alarmismo em relação a caso aconteça um 11 de setembro no Brasil e tudo, mas nós acreditamos que o governo pode ter ali outras formas de resolver este problema. O texto aprovado autoriza a transferência de empregados da Infraero para outros órgãos da administração pública em caso de privatização, redução de quadro ou insuficiência financeira da Nave Brasil. As 2 medidas provisórias seguem agora para o Senado. Vamos agora conferir o Espaço do Trabalhador. No Centro de Apoio ao Cidadão, o CAC, você tem oportunidades de emprego e de tirar diversos documentos pessoais. Veja as vagas de hoje. Atenção para as vagas de emprego disponibilizadas pelo CAC, o Centro de Apoio ao Cidadão, em parceria com a CIPA, Associação do Comércio e Indústria de Pouso Alegre. Operador de pá carregadeira. Requisitos: desejável experiência. Mecânico. Requisitos: desejável experiência. Confeiteiro ou confeiteira. Requisitos: possuir experiência na função. Auxiliar de tamponamento. Requisitos: habilitação categoria A, moto própria, vaga para prestadora de serviços da Copasa. PCD, pessoas com deficiência. Consultor de vendas, requisitos: experiência de 6 meses em vendas de serviços, experiência em escola de inglês será um diferencial. Motorista categoria E, CNH-E, experiência na função. Montador de móveis, requisitos: experiência na função. Assistente comercial, requisitos: necessário experiência na área de telemarketing, habilitação A ou B e veículo próprio, ensino médio completo ou cursando nível superior. Motorista categoria E, requisitos: experiência na função de motorista carreteiro, biólogo ou biomédico. Motorista categoria D, copeira, requisitos: experiência na função. Analista de RH, requisitos: formação na área de administração ou psicologia. Caixa, requisitos: experiência na função. Motorista, habilitação categoria B, motorista operador de bomba. Requisitos: CNH D ou E, disponibilidade de horário. Motorista operador de betoneira, requisitos: CNH D ou E, disponibilidade de horário. Auxiliar de alinhamento ou suspensão de automóveis. Requisitos: com conhecimento em alinhamento, balanceamento e suspensão de automóveis. PCD com habilitação. Requisitos: ensino médio completo, CNH definitiva A, desejável experiência com reposição. Ajudante de bomba. Requisitos: conhecimento básico em construção civil, disponibilidade de horário. Cozinheira. Requisitos: ter experiência. Estagiário em publicidade e propaganda. Requisitos: cursando superior na área, experiência em Photoshop intermediário, em redes sociais e na elaboração e edição de vídeos. Técnico de informática. Requisitos: curso técnico, desejável conhecimento em VM, SQL, cabeamento estruturado, ERP, backup, segurança de dados, pacote Office, sistema operacionais, administração de servidores Windows, Proxy, Firewall, SAM.
SAP. Os interessados devem levar o currículo no CAC, que fica na Câmara Municipal de Pouso Alegre, na Avenida São Francisco, número 320, no bairro Primavera. O CAC funciona de segunda a quinta-feira do meio-dia às 6 horas da tarde e nas sextas das 8 horas da manhã às 2 horas da tarde. CAC, Centro de Apoio ao Cidadão. Agora nós vamos conferir as ofertas de emprego oferecidas pelo Cine de Pouso Alegre. O Cine oferece as seguintes vagas: ajudante geral de obras, consultor técnico, vendedor externo, zelador, serralheiro, motorista carreteiro, auxiliar administrativo, auxiliar de monitoramento, representante comercial, assistente de vendas, repositor de mercadorias, eletricista, operador de escavadeira, operador de carregadeira, coordenador comercial, vendedor de loja, oficial de manutenção, auxiliar de motorista, operador de empilhadeira, dedetizador, técnico de informática, analista de garantia, auxiliar de serviços gerais, gerente comercial, assistente financeira, técnico em segurança do trabalho. O Cine de Pouso Alegre atende de segunda a sexta, das 8 da manhã até as 5 da tarde. Fica localizado na Avenida Dr. João Beraldo, 242, no centro de Pouso Alegre. Passageiros vão ter que continuar pagando pela bagagem despachada. O Congresso manteve, nesta quarta-feira, veto do presidente Jair Bolsonaro à regulamentação da franquia de bagagem em voos. Vamos a Brasília, confira os detalhes. O Congresso Nacional manteve ontem o veto ao dispositivo que incluía uma franquia de até 23 quilos por viajante nos bilhetes em aviões com mais de 31 assentos. Segundo o governo, a obrigatoriedade de franquia de bagagem limitaria a concorrência, pois impactaria negativamente o modelo de negócios das empresas aéreas de baixo custo, cuja principal característica é a venda em separado de diversos itens que compõem o serviço de transporte aéreo. A liberação das bagagens havia sido incluída pelo Congresso na medida provisória sobre o setor aéreo, mas com a manutenção do veto, continuam as cobranças para despachar as malas. No mundo inteiro é assim, funciona dessa mesma forma. Onde que funciona diferente? Na Venezuela, no México e na China. Esse monopólio absurdo das empresas que hoje ganham na bagagem, ganham no preço da passagem e oferecem produtos da pior qualidade à população. Abaixo a cobrança de bagagem despachada. A seguir, Câmara Municipal cedia reunião do Núcleo Gestor do Plano Diretor de Pouso Alegre. Só se entende o futuro conhecendo o passado. Fatos históricos, coleções. A vida e memória do povo de Pouso Alegre estão no Museu Histórico Municipal Tuani Toledo. Visite o espaço. O museu fica no prédio da Câmara, Avenida São Francisco 320, no bairro Primavera. O museu funciona de segunda a quinta, do meio-dia às 6 da tarde. Na sexta-feira, das 8 da manhã às 2 da tarde. E nos sábados, das 10 da manhã às 4 da tarde. Você pode ainda agendar uma visita guiada para a sua escola ou grupo. Basta ligar no 3429-6511. Só se entende o futuro conhecendo o passado. Visite o museu. Estou aqui para convidar você, amigo telespectador da TV Câmara, para acompanhar de segunda a sexta, 9 horas da noite, o programa Câmara Entrevista. Também tem os horários alternativos do programa que você acompanha aí na nossa programação da TV Câmara. De segunda a sexta, Câmara Entrevista, aqui pela TV Câmara Pouso Alegre. A Câmara de Pouso Alegre facilita a sua vida. O CAC tem novos serviços. Conheça e aproveite. Cartão Nacional e Municipal do SUS.
nota fiscal eletrônica para produtor rural, cartão do produtor rural, impressão de declaração eletrônica de acidente de trânsito, boletim de acidente de trânsito, danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre e consulta de multas veiculares. O CAC oferece ainda a emissão do CPF, além dos serviços já tradicionais: balcão de empregos, agendamento para carteira de trabalho, agendamento para carteira de identidade e confecção de currículo. O CAC funciona na Câmara Municipal de Pouso Alegre de segunda a quinta-feira, do meio-dia às 6 da tarde, e na sexta-feira, das 8 da manhã às 2 da tarde. Mais informações, ligue no 3429-6512. Câmara Municipal de Pouso Alegre, novos serviços para melhorar a sua vida. A Câmara Municipal de Pouso Alegre cedia a reunião do núcleo gestor do plano diretor. Veja os detalhes. Os vereadores Bruno Dias e Dionísio Pereira, do PR, Leandro Moraes e Odair Quincote, do Cidadania, e Rafael Abolafio, do PV, participaram na noite de quarta-feira, 25 de setembro, de mais um encontro do núcleo gestor do plano diretor da cidade de Pouso Alegre. Durante o encontro, foram discutidos projetos e ideias para a expansão do município com infraestrutura adequada e planejamento. Hoje a gente está fazendo uma das últimas reuniões do núcleo gestor do plano diretor para a preparação oficial da minuta de lei. Lembrando que foram feitas mais de 20 audiências públicas na cidade de Pouso Alegre, divididas em 6 setores, muito mais do que 20 reuniões com todas as equipes técnicas da prefeitura, inclusive o núcleo executivo. E a gente espera, dentro de poucos dias, ter um plano diretor apresentado aqui na Câmara e que satisfaça os planos de crescimento e desenvolvimento social da cidade de Pouso Alegre. A cidade inteira está esperando esse plano diretor. O último plano foi de 2008 e a cidade agora, com essa nova expansão urbana, com esse crescimento aí em virtude da nossa administração do prefeito Rafael Simões, a gente tem que ter muito cuidado agora e realmente saber valorizar principalmente o empresário, as pessoas que estão ligadas à construção civil e também deixar que a cidade cresça de forma ordenada e de uma forma bonita, né? O que a gente espera e que a gente espera que essas discussões possam surtir efeitos. Estamos tratando aqui do plano diretor, onde os empreendedores, o Poder Executivo, aqui a Câmara, estamos todos engajados no propósito de quê? De remodelar a nossa cidade, de tratar da questão da infraestrutura para o crescimento futuro da nossa cidade, para trazer novas empresas, geração de emprego, de renda, de mobilidade urbana, e passa por tudo isso. E principalmente de dar o crescimento para todos os bairros, para todos os pontos de expansão da nossa cidade. E, obviamente, nós vamos ter que ouvir os empresários, os empreendedores da construção civil, ouvir a população, ouvir todos, a opinião de todos, pensando no objetivo comum, que é o crescimento da nossa cidade, mas um crescimento ordenado, que atenda às necessidades de todos, que possa, com esse crescimento, atender a classe média, a população mais carente, enfim, que possa resolver a médio e longo prazo o crescimento de fato aqui de Pouso Alegre. Esse é o objetivo desse plano diretor. Então, essa reunião é uma reunião muito bem-vinda, uma reunião que vai ter aqui pessoas da Prefeitura, da Câmara Municipal, de entidades, né, e representantes aí da comunidade para discutirmos aí, né, sobre algumas alterações que vai ter no plano diretor e colher também algumas sugestões aqui que seja viável, né, para a gente estar pondo nesse novo plano diretor aí, que vai, das diretrizes do nosso crescimento de Pouso Alegre. É uma cidade que cresce aí por minuto, né, a gente vê aí na rua. Acreditamos que vai ser uma reunião muito positiva e muito cheia de coisas boas aqui que a gente vai, às vezes, alterar nesse plano diretor, que talvez hoje alguém
quer fazer alguma coisa e não tem esse contemplamento no plano diretor. Quem sabe que daqui para frente esse plano diretor vem atender mais a população de Pouso Alegre. Hoje é um momento muito importante, pois teremos a oportunidade de debater junto ao núcleo gestor do plano diretor as metas e ações que eles estarão apresentando aqui na Câmara Municipal muito em breve. O plano diretor, como todos sabem, é um projeto importantíssimo, pois ele dá o direcionamento do nosso município. E a Câmara Municipal estará participando de forma ativa das decisões que esse núcleo vem trabalhando junto à Unifei. Então, essa reunião é uma reunião do núcleo gestor do plano diretor. Então, depois de feitos o trabalho técnico, né, junto com os técnicos da prefeitura, os levantamentos que foram feitos lá pela Unifei, agora vem aqui para o núcleo gestor vai validar esse trabalho sendo validado, ele vai para a audiência pública. Então nós vamos fazer várias audiências em vários locais, como a gente já vem fazendo, e logo depois vai ser feita então uma minuta de projeto de lei e encaminhado aqui para a Câmara para votação. Uma antiga reivindicação de Pouso Alegre pode estar prestes a ser atendida. Representantes da Polícia Federal, a PF, fizeram uma visita técnica ao município para avaliar a possibilidade de instalar uma delegacia do órgão na cidade. A comitiva, integrada pelo delegado regional executivo Alexandre Eustáquio Perpétuo, pelo chefe de delegacia da PF de Varginha, Cristiano de Souza Eloy, e pelo agente Ricardo Faria Marciano, esteve na Prefeitura de Pouso Alegre. Uma antiga reivindicação de Pouso Alegre pode estar prestes a ser atendida. Representantes da Polícia Federal, a PF, fizeram uma visita técnica ao município para avaliar a possibilidade de instalar uma delegacia do órgão na cidade. A comitiva, integrada pelo delegado regional executivo da PF, Alexandre Eustáquio Perpétuo, pelo chefe da delegacia da PF de Varginha, Cristiano de Souza Eloy, e pelo agente Ricardo Faria Marciano, esteve na Prefeitura na manhã de quarta-feira, 25 de setembro. Eles se reuniram com o prefeito de Pouso Alegre, Rafael Simões, o controlador do município, Hamilton Magalhães, e o procurador-geral do município, Demétrios Beltrão. As conversas dão marcha à sondagem que vem sendo feita desde o início do ano para concretizar a instalação da delegacia em Pouso Alegre. A cobrança pela instalação de uma delegacia da PF no município vem de longa data. Em 2010, o Ministério Público Federal da cidade chegou a instaurar inquérito civil público para apurar a necessidade de uma representação do órgão policial por aqui, bem como as medidas que deveriam ser tomadas para impulsionar sua criação e implantação. Atualmente, a cidade é atendida pela Delegacia de Polícia Federal de Varginha, que já atende aquela região e também a região de Passos, num total de 150 municípios, pressionando o trabalho daquela delegacia e tornando moroso o desfecho dos inquéritos. A Zona Azul de Pouso Alegre será ampliada. Saiba mais detalhes. A Zona Azul de Pouso Alegre será ampliada a partir da próxima semana. O estacionamento rotativo pago passa a compreender a Avenida Levindo Ribeiro Couto, o trecho da Rua Silvestre Ferraz, entre o cruzamento da Comendador José Garcia e a Herculano Cobra, e o estacionamento interno do terminal rodoviário. A cobrança passa a ser feita na próxima segunda-feira, dia 30 de setembro. A ampliação do estacionamento rotativo está previsto no contrato de concessão e prestação de serviços da Zona Azul. O valor do estacionamento nas novas vagas é o mesmo das demais, R$ 2,00 a hora, podendo ser renovada pelo mesmo período. O estacionamento rotativo pago de Pouso Alegre funciona de 9 da manhã até às 6 da tarde em dias úteis e até das 9 da manhã à 1 da tarde aos sábados. De acordo com a Prefeitura, a inserção dos novos trechos na Zona Azul de estacionamento pago tem o objetivo de desafogar essas áreas, onde é grande a dificuldade de estacionar nos horários de pico. A Fundação de Ensino Superior do Vale do Sapucaí e a Câmara Municipal de Pouso Alegre são parceiras, o que possibilita ações de utilidade pública em conjunto. A Festa da Família, promovida pelo Colégio Ângulo Pouso Alegre, que é mantido pela Fundação, foi um momento muito importante de confraternização e união das famílias. Veja a reportagem. A primeira Festa da Família do Colégio Ângulo Pouso Alegre foi realizada no sábado, dia 21 de setembro.
A comemoração contou com a apresentação musical dos alunos da Educação Infantil e Ensino Fundamental 1 e várias atividades lúdicas dentro e fora das salas de aula. A diretora do Colégio Ângulo Pouso Alegre, Denise Moraes, disse que a união entre a família e a escola promove a construção de um mundo melhor. Essa primeira festa da família é o fortalecimento dos laços família e escola, integração entre pais, professores e a união da escola inteira como uma família Ângulo que somos. A festa familiar, que trouxe muitas brincadeiras e lanches deliciosos, contou com a participação do presidente da Fundação de Ensino Superior do Vale do Sapucaí, José Walter da Mota Matos. Em primeiro lugar, parabenizar a diretora Denise Moraes do Colégio Ângulo e todo o corpo docente, os nossos professores, coordenadores. É a primeira festa da família, um evento importantíssimo, onde a gente busca uma confraternização entre as famílias, os pais de alunos e alunos do nosso Colégio Ângulo. Então nós queríamos, de antemão, agradecer a presença dos pais, agradecer a presença dos alunos e dizer que nós da Fundação trabalhamos muito para que tudo que acontece aqui aconteça de uma forma com qualidade, bem feito, que sirva de exemplo. Então quero parabenizar toda a direção do Colégio Ângulo e agradecer os pais pela presença. O clima de família no Ângulo Pouso Alegre foi sempre destaque no contato dos educadores e alunos. Alunos do ensino médio e professores também participaram da parte musical da festa. O conselheiro da Fundação, Lucas Silveira, parabenizou todos os educadores, colaboradores, pais e alunos da família Ângulo Pouso Alegre pelo sucesso do evento. Bom, quero parabenizar aqui toda a equipe, Ângulo Pouso Alegre, a família Ângulo, os pais, que acreditam no trabalho desse colégio. Em nome do conselho diretor, do nosso presidente José Walter, do nosso vice-presidente Eliezer e eu, Lucas, no conselho, a gente parabeniza e agradece aí a parceria dos pais nesse encontro da família, um momento muito importante de reunir os pais, os professores, os alunos, numa confraternização muito bacana, e eu parabenizo aí toda a equipe do Colégio Ângulo pela organização. A seguir, Praça Senador José Bento ganha novos bancos? Só se entende o futuro conhecendo o passado. Fatos históricos, coleções. A vida e memória do povo de Pouso Alegre estão no Museu Histórico Municipal Tuani Toledo. Visite o espaço.
museu fica no prédio da Câmara, Avenida São Francisco 320, no bairro Primavera. O museu funciona de segunda a quinta, do meio-dia às 6 da tarde. Na sexta-feira, das 8 da manhã às 2 da tarde. E nos sábados, das 10 da manhã às 4 da tarde. Você pode ainda agendar uma visita guiada para a sua escola ou grupo. Basta ligar no 3429-6511. Só se entende o futuro conhecendo o passado. Visite o museu. Estou aqui para convidar você, amigo telespectador da TV Câmara, para acompanhar de segunda a sexta, 9 horas da noite, o programa Câmara Entrevista. Também tem os horários alternativos do programa que você acompanha aí na nossa programação da TV Câmara. De segunda a sexta, Câmara Entrevista, aqui pela TV Câmara Pouso Alegre. A Câmara de Pouso Alegre facilita a sua vida. O CAC tem novos serviços. Conheça e aproveite. Cartão Nacional e Municipal do SUS. Nota Fiscal Eletrônica para Produtor Rural. Cartão do Produtor Rural. Impressão de Declaração Eletrônica de Acidente de Trânsito, Boletim de Acidente de Trânsito, danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre e consulta de multas veiculares. O CAC oferece ainda a emissão do CPF, além dos serviços já tradicionais, balcão de empregos, agendamento para carteira de trabalho, agendamento para carteira de identidade e confecção de currículo. O CAC funciona na Câmara Municipal de Pouso Alegre de segunda a quinta-feira, do meio-dia às 6 da tarde e na sexta-feira, das 8 da manhã às 2 da tarde. Mais informações, ligue no 3429-6512. Câmara Municipal de Pouso Alegre. Novos serviços para melhorar a sua vida. A Praça Senador José Bento, no centro de Pouso Alegre, ganhou novos bancos. Veja a reportagem. Mais pessoas poderão se sentar nos bancos da Praça Senador José Bento, no centro de Pouso Alegre. No dia 24 de setembro, a Prefeitura de Pouso Alegre deu início à substituição de todos os assentos que estavam no local, aumentando o número em mais 14. Eram 36 bancos na Praça Senador José Bento, que passará a contar com 50 unidades. Os modelos dos novos bancos é parecido com o anterior, de madeira e ferro. De acordo com a gerente de departamento de compras do município, Jaqueline Costa, os bancos que estão sendo retirados serão reformados e colocados em outras praças do município. Na Comissão de Viação e Transportes, o debate foi sobre fixação de um teto para a taxa de comissão cobrada por motoristas de aplicativos como Uber 99 e a Cabify. O texto, que pode ir à votação já na próxima semana, tem o apoio dos que dirigem para a plataforma e divergências entre relator e autor do projeto. Vamos a Brasília. Um projeto em discussão na Câmara limita a taxa cobrada dos motoristas pelos aplicativos de transporte individual, como Uber e Cabify, a 10% do valor da corrida realizada. Para a representante do CAD, que apresentou um estudo do órgão na reunião, limitar a comissão dos aplicativos pode reduzir a demanda pelos serviços. Resumindo, a gente poderia ter aumento do preço das corridas, redução do número de corridas, além de potencial exclusão de alguns motoristas do mercado. Representantes dos motoristas contestaram. Nunca tivemos acesso aos dados financeiros da Uber Brasil. Nunca tivemos acesso às plataformas de ganho ou não de ganho desse modelo, que apenas é, digamos, um aplicativo. Mas nós temos acompanhado a realidade dos milhões de brasileiros que estão nesse aplicativo. Essas pessoas hoje estão numa roda viva. Quando a gente pede uma resposta, a resposta que é dita não é mais em cima do valor da corrida em si, os 25%.
É o quilômetro rodado com mais a taxa de tempo, que onde chega, às vezes, a 40% até 50% cobrado em cima da corrida. E essa é a grande dificuldade da gente trabalhar. A representante da Uber no Brasil disse que em nenhum país do mundo a comissão dos aplicativos é limitada e explicou que há variação de percentuais da taxa cobrada em função das condições da corrida e para favorecer os motoristas. Se houve um imprevisto no meio do caminho e, de repente, ele pegou chuva que não estava prevista pelo GPS inicialmente, um desvio, mais sinais vermelhos, mais tráfego, algo desse tipo, e a viagem acabou durando mais tempo ou teve que ser desviada para uma rota mais longa, o que a gente faz? A gente diminui a taxa de serviço da Uber, ou seja, a comissão, como vocês falam, e ela pode chegar até 1%, dependendo da proporção em que isso aconteceu, para que o motorista receba um percentual maior. Se a viagem que a gente tinha calculado inicialmente acabou sendo mais curta ou durou menos tempo, a Uber faz uma compensação da taxa de serviço para acima, e isso pode chegar até 40% para compensar a nossa remuneração. Relator e autor do texto têm posições diferentes sobre o projeto. O algoritmo usado pela Uber, pelo que a gente tem percebido, ou pelas empresas de aplicativo, ele é um algoritmo que se assemelha muito ao dos jogos de azar. Porque fala de 20%, de 40%, mas nós temos comprovação de que as taxas chegam a 70%. E quando você faz o cálculo baseado em um ano de serviço, o que se perfaz para um motorista de Uber é uma rentabilidade inferior a um salário mínimo. Discordo porque existem motoristas de aplicativo que conseguem tirar 2, 3 mil reais. Então, acredito que não são miseráveis numa realidade do nosso país. Fico muito feliz de saber que as plataformas de transporte têm sido uma opção para tirar milhares e milhares e milhares de pessoas do desemprego. Obrigado pela sua audiência e até a nossa próxima edição.